Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém? Confesso que o pastor Levi não é coincidência, né? Mas e nem por acaso as coisas acontecem. Mas hoje, se o pastor me dissesse assim, não pregue, deixa que eu prego, eu dava para ele. Porque Dia das Mães, né? Dia das Mães. 9 meses, né? Então, perdi o sono, era 5 horas da manhã. Eu vim aqui para a igreja. Saí bem quietinho lá de casa, ninguém me viu. Ela falou, mas você não... Falei, saí de casa. Abri o portão, fiquei ali no escritório, orei. De repente, voltei para casa, era 7h15. Daí tomamos café junto com a mãe, né? Ela falou que não ia ganhar nada, de repente ela ganhou uma cesta de café. Estava lá. E daí ficamos uma tarde inteira pensando, né? Falei, ô Senhor, mas graças ao Senhor Deus, nós estamos aqui para juntos celebrarmos esse Deus, amém? Não é para você ter dó de mim, mas é só para me contar como está meu coração. Só para dizer para você como que a gente tem sentimentos, né? E de repente chega a notícia da Rosilda, a gente também fica triste. Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 24. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24. Amém, queridos? Diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente ele lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, comece a pedir a Deus que Deus possa operar um milagre na sua casa. Talvez a morte espiritual está beirando a sua casa. Talvez situações de tragédia tenham assolado a sua casa. Talvez situações de desespero, de pavor, de provações, de lutas tenham estado aí em volta da sua casa. E você às vezes se pergunta muitas coisas diante do Senhor. Mas é hora agora de nós sabermos que Deus pode operar e pode resolver as complicações, porque o milagre é dele nas nossas vidas. Você crê nisso, amado? Vamos buscar o milagre nesta noite para a tua vida, para aquilo que você necessita nesta noite, daquilo que Deus tem para vós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos mesmo, Deus, como eu já disse aqui, às vezes com o coração abalado, com o coração, ó Deus, entristecido, mas nós temos que continuar a nossa peleja, a nossa caminhada, o nosso momento de provação. Nós passamos porque o Senhor é que segura e que está conosco ao nosso lado. O teu amor não falha sobre nós, grande é o Senhor. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, se alguém chegou aqui, entristecido, ó Deus, às vezes abatido, situações, ó Deus, desesperadoras no seu coração, que só Ele, Deus, sabe, nesta noite, em nome de Jesus, opera um milagre, Senhor. Ó Deus, temos falado
sobre família. Então, em nome de Jesus também, queremos pedir que o Senhor venha com a tua providência. Pedimos a Deus que o Senhor, ó Pai, esteja a abençoar as famílias aqui representadas também. Deus, nesta noite, Senhor, não mais eu, mas o Senhor esteja a falar conosco. Ó Deus, que eu diminua e que o Senhor, ó Deus, cresça no nosso meio. Esta é a tua casa e o teu Espírito Santo possa agir aqui nesta noite, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos diz, então, traz essa palavra da qual ali dentro daquela casa tinha uma tragédia. Estava beirando, estava ali a menina morta, estava ali a menina entregue à morte, né? E todo já dizendo, ó, não incomode o mestre, não vá atrás do mestre, porque a menina já morreu. E quando a gente fala nisso, tragédia, vem uma palavra forte, que entra na alma, né? Finca lá na alma, que traz às vezes apavoramento, e a gente, confessamos nós que ficamos nós abalados, às vezes ficamos doentes, ficamos amedrontados com tantas tragédias, com tantas coisas que assolam a nossa casa. E eu me pergunto, qual é a frase que Deus mais escuta? Qual será a frase que mais Deus escuta nessa hora? Você sabe bem qual é, não é? Por que Deus? Deus, por quê? Eu não acredito. Deus comigo. Por que tanto mal? Por que tanta dor? Por que tanta aflição? Por que essas tragédias? Por que situações dessa? Criança está morrendo. Por que Deus? Esse desapontamento? Por que as pessoas boas estão sofrendo? E assim fazem as perguntas. Faz esta pergunta a Deus. E nós ouvimos nos noticiários as tragédias aí, vemos lá bombardeio na Síria, vemos as tragédias no Rio de Janeiro, balas perdidas, daqui nas famílias, né? Então o grande problema hoje é que as pessoas só vão lembrar de Deus quando elas estão nas tragédias. Quando elas estão no caos ali, diante das situações, elas vão buscar a Deus. Mas hoje é um tempo de nós orarmos, para sermos instrumento de Deus, aqui quando vier as tragédias, Deus possa nos usar como instrumento para levar uma palavra, e a palavra de Cristo aos corações daqueles que estão abatidos. Não é mesmo? Amém? Queridos, quantas famílias precisam de cura? Quantas famílias estão aí nas tragédias? Quantas famílias estão aí necessitadas de vivenciar algo novo, algo gostoso, algo bom, algo que traz um impacto, um milagre, né? Uma palavra de alegria, uma palavra de conforto para nós. E eu pergunto, quando a família precisa de cura? Quando ela está doente. Não, mas quando o nosso coração, né, ali tomado dessa tragédia, quando o nosso coração uma desvalorização daquilo que é precioso e daquilo que é de muito valor. Nós precisamos de cura quando nós não valorizamos mais a família, né? Não valoriza mais a comunhão, o afeto, ali o envolver de Deus. Hoje a família precisa de cura porque ela está desvalorizando os momentos mais preciosos que tem. Um escritor inglês chamado Charles Dickens, ele escreveu assim: vivemos o melhor dos tempos e o pior dos tempos. E não é mesmo? Não vivemos o melhor do tempo? Vivemos, porque temos tudo hoje na mão. Hoje tudo é mais fácil. Hoje tudo é mais ali no automático. Hoje tudo é mais ali. Pega o celular, todas as coisas é mais fácil. Uma pizza, você pede para o celular, o lanche, enfim, essas coisas. Mas é pior porque nós não temos relacionamento. Ontem à noite com os jovens, nós estávamos aqui,
E eu pedi o celular deles. De um deles. Daí todo mundo olhou para mim, mas por que você quer o celular, pastor? Eu falei, se me dá o celular porque nós vamos brincar. Eu vou pôr uma música e você vai passando no celular. A hora que eu parar, você ou vai dizer uma palavra para a pessoa que está do seu lado, um abraço. Ele disse, pastor, não pode ser a Bíblia? Eu falei, olha só, né? Não pode ser a Bíblia que corra assim, porque o celular quebra. Né? Não pode ficar sem o celular. E assim fizemos ontem. Mas nenhuma palavra quase foi dita, mas era um abraço, um aperto de mão, mas olhar. Mas se você pegar o teu celular, você conversa bastante com todo mundo, né? Você fala com todo mundo, manda recado, coloca as coisas lá no WhatsApp. Mas muitas famílias hoje, então vivem o melhor dos tempos, mas o pior dos tempos. Porque apreciamos o conforto, a eficácia da época, ao mesmo tempo está sendo implantada uma nova cultura na nossa casa. A nossa vida e a igreja tem travado uma luta feroz contra o diabo, que tem colocado uma legião de pressões, uma legião de situações para separar o homem de Deus. E as famílias vão vivendo isso, vivendo um tempo com essas situações, vivendo o tempo bom, mas também um tempo pior. Vivemos um tempo como nenhum outro. Tecnologia, informação, rapidez nas mudanças, e o tempo vai passando, as mudanças têm ocorrido de maneira desfreada, de maneira rápida, mas os valores intrínsecos, que é do cristianismo, a verdade da palavra de Deus, têm cedido aos valores efêmeros da vida. Nós temos perdido de valorizar a Deus, de ter comunhão dentro da nossa casa com o Senhor, né? E a palavra de Deus nos ensina que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é? Marcos capítulo 8, versículo 36. Os valores eternos estão sendo invertidos, os sinais decadentes da sociedade são visíveis nos nossos dias, na nossa caminhada. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Prevalece mais hoje a violência, prevalece todas essas situações abruptas aí, que machucam as famílias. As famílias estão doentes. Situações de injustiça, de opressão que nós vivemos, tudo isso são armas que estão afastando Deus das famílias. Muitas pessoas buscam a presença de Deus não por amor ao Senhor hoje. Muitas pessoas estão precisando de um milagre, daí elas buscam a Deus. Buscam ao Senhor para serem restauradas dos seus casamentos, para serem curadas das suas enfermidades. Buscam para pedir uma companheira, um companheiro, entre outras coisas. Apesar dessas situações, né, interessantes, elas se aproximam de Deus. E Deus a recebe e a ama. E Ele ama a todos. Mas Deus não quer apenas fazer milagres em nossa vida. Deus quer fazer da sua vida um milagre. Você crê nisso, querido? Deus quer nos ajudar ali a vencer os problemas do ser humano, nos dar sentido aos valores das coisas que estão à nossa volta, as coisas boas, para que possamos vencer as ruins. Mas existe pessoa hoje que está vivendo uma religiosidade, um cristianismo morto, está vivendo no automático, quer dizer, ora no automático, vem à igreja no automático, canta louvores no automático, perderam a essência do Espírito Santo, mas Deus pode restaurar isso. Queridos, eu estou trazendo essa perspectiva porque está acontecendo no nosso meio. Hoje, estava lendo uma pesquisa e eu coloquei nos grupos dos atos da nossa igreja, quem viu, que se o pai vier para a igreja, 93%, se eu não me engano, a família inteira toda vai estar na igreja.
Se a criança vem para a igreja, 2%, né? De que toda a família venha. E assim vai. Então Deus quer nos restaurar, quer nos trazer ali para junto dele, quer nos ajudar a vencer as dores, as tragédias. Deus te criou para que você fosse um milagre. Quem sabe hoje você está procurando um milagre. Quem sabe hoje você está necessitando de um milagre lá na sua casa. Quem sabe hoje você precisa mesmo um milagre na saúde, um milagre lá na restauração do seu lar, um milagre que você precisa estar aqui hoje. Mas acima de tudo, Deus quer declarar que você é um milagre dele também. Queridos, a sua vida foi transformada em um milagre pelo fato de que Jesus Cristo morreu por você lá naquela cruz. Você é um milagre. Você estava morto, você estava ali indo para o inferno e Deus lhe trouxe um milagre. Deus lhe trouxe vida, Deus lhe trouxe abundância, Deus lhe trouxe graça. Morreu para você numa cruz para que você fosse um milagre, para viver em abundância. Mas o inimigo tem tecido uma rede de mentiras. O inimigo tem feito de forma camuflada, e parece que é inocente, e vai entrando na nossa casa, instrumentos, armas, que ele usa para minar esse relacionamento, para que esse milagre chamado você venha a se afastar de Deus, para que os corações das crianças, dos adolescentes, dos jovens, venham a se esfriar, e não vivenciar esse milagre. As famílias hoje estão inseridas no relativismo, no endoísmo, no pluralismo, no liberalismo. Relativismo porque os valores absolutos deixam de existir. Tudo é relativo. Hedonismo, o prazer toma o alvo principal da vida. Pluralismo, ninguém pode reivindicar a verdade, porque a verdade é relativa. Não existe a verdade com V maiúsculo, mas uma verdade com V minúsculo. Queridos, o liberalismo, então cada um constrói o padrão de conduta, e assim as tradições, os padrões de conduta do homem estão se desviando. A Bíblia, para muitos, já não é mais um padrão de fé, né? de palavra de Deus, porque estão individualizando as coisas. E esta palavra nos faz pensar que família é um lugar de buscar a oportunidade. A oportunidade de vencer os desafios, de saber que a família, como diz o escritor Bastos de Avilar, a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. A família é plano de Deus. Família é uma ordem da criação. A família se originou de Deus. Por isso que os judeus, o Salmo 78, se eu não me engano, né? 78, né, reverendo? Ele diz, olha, o Salmo 78 vai dizer o quê? Ele diz assim, olha, eu vou continuar passando aos meus filhos, de geração em geração. Eu vou continuar falando a eles, porque eles não podem perder aquilo que eu tenho de melhor, que é ter um relacionamento com Deus. Então hoje, família é um agente que integra, que estabiliza emocionalmente, é o corretivo psicológico. Então, se a gente tem uma família hoje curada, nós podemos vencer os desafios, nós podemos ver o quanto Deus trabalha. Gandhi vai dizer assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Se você não vive ali para sua família, você não vai servir também para mais nada. Família é tudo isso que eu estava falando aqui, então, mas muitas famílias hoje têm casa, mas não têm família. Eu tenho uma casa, televisão,
Eu tenho sofá, tenho uma mesa, tenho comida, tenho alimento, mas eu não tenho família. Eu não sei o que é um abraço, um beijo, um sorriso, um aperto de mão, um calor humano, um apoio, um socorro. Mas o que nós temos visto é tragédias, tipo assim, crise conjugal, pessoal, crise física, crise financeira. E aí está a tragédia beirando a sua casa. Toda a família hoje enfrenta momentos de tensão. Toda a família hoje vive momentos de conflitos, de enfermidades, de lutos, de perdas. Quase tudo ao nosso redor, nós podemos ver a tragédia. Tudo conspirando para que a família fique doente. Tudo conspirando para que a família seja destruída. Tudo conspirando para que a nossa família esteja morta. Mas o milagre que nas nossas famílias tanto precisa, Jesus pode operar. E é isso que eu quero falar com você nesta noite, meu amado. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom, porém às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus. Nós não conseguimos ver Deus ali nas circunstâncias da vida, nas tragédias, nas provações, nos momentos de luta, nos momentos mais intensos ali, da qual mexe conosco. Nós não conseguimos ver esse Deus. Não haveria o arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Se conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos nos vales. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. E das profundezas das nossas angústias quando nós erguemos para as maiores conquistas da vida. É um autor desconhecido que escreveu isso. Queridos, não foi diferente na vida de Jairo. Há 3 coisas que nós vamos aprender aqui com esse dirigente da sinagoga nos tempos de Deus. Ele enfrentou uma tragédia, ele precisava de uma resposta, e ele precisava ser consolado, encorajado, e um dia ele está à beira do mar, e ele vê Jesus ali, não é? Cercado por uma grande multidão. E Jairo vai ao encontro, diz aqui, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto no mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, vendo Jairo, da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se a seus pés. Queridos, no meio daquele caminho, no meio de toda aquela situação, ele vai até aquele que podia trazer um milagre. Ele vai lá, o que ele faz? Ele se prostra, ele se humilha, ele vendo a Jesus, ele se humilha aos pés do Senhor. Queridos, se queremos a cura hoje na nossa casa, se humilhe diante de Deus. Se queremos mesmo hoje, quando aquelas tragédias inesperadas, quando aquelas coisas surpreendentes que não são administráveis chegar à nossa casa, quando as lutas vierem, quando as dificuldades de um filho mergulhado nas drogas, de um anúncio de demissão, de uma falência de uma empresa, da morte de um querido, quando nós estivermos nessas situações, diante das tragédias, diante das lutas, vá até os pés do Senhor. Ele tem um recado para você. Ele vai mudar a tua história. Ele diz: não temas, creia somente. Você pode ter certeza disso. Talvez quando você está lá, diante da tragédia, diante das tuas lutas, diante das tuas perspectivas negativas, diante de tudo negativo, existe Deus ainda. E você pode vê-lo, você pode contemplá-lo, porque todos os dias Ele está ao meu e ao seu lado. Ele está conosco nesta noite. E a primeira coisa que nós vemos que na tragédia da vida, toda a família enfrenta sofrimento, mas sabe que Jesus se importa com a sua dor. Versículo 36, vai dizer assim que, mas Jesus, sem acudir às palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas,
crê somente. Aquela família aparentemente pensava ser feliz. Aquela família rica, aquela família com carro do ano, com a casa melhor ali do bairro, com tudo do melhor, uma boa família. Mas de repente estava ela infeliz, estavam eles ali incomodados, com o coração machucado, com dor, com dificuldades, enfrentando dias terríveis de sofrimento, de incerteza, porque a filha amada estava enferma, desenganada dos médicos. A doença chegou, não tinha dinheiro que desse solução, não tinha posição social nem riqueza que acalmasse aquele coração. Aquela tragédia estava ali. E tragédia não escolhe crente, não escolhe quem não é crente, não escolhe rico, não escolhe pobre, não escolhe brasileiro, americano. Não escolhe. Ela chega. E se ela chega, o que acontece? Ela diz, não tem preferência. Mas uma coisa é certa, Jesus se importa com você. Ele está olhando, dizendo, eu estou aqui do teu lado. Sabe aquela enfermidade que você está enfrentando? Você vai vencer. Agora, diante desse luto da Rosilda, Deus está com ela dizendo, eu conheço a tua dor. Eu vou consolar o teu coração. Como Ele consolou o meu, como consolou o coração do pastor Levi quando perdeu a mãe. Enfim, consola os nossos corações. Sempre Deus vai estar ali. Ele não está preocupado com as circunstâncias, Ele não está preocupado com o sofrimento, Ele está preocupado em trazer uma compaixão sobre a sua vida, um consolo para a sua alma, e dizendo, eu caminho com você, eu estarei ao teu lado, você vai passar pelo vale da sombra da morte, você vai passar pelas lutas, mas eu estarei aqui, porque você é o meu milagre. Quando as circunstâncias adversas da vida bater ali na sua casa, quando somos tomados por essas situações, lembre-se dessas palavras que foram liberadas por Jesus. Não temas, crê somente. Mas é difícil. Saber que Jesus se importa com a tragédia, saber que Ele está ao seu lado, crendo, sabendo, você crendo ou não, você querendo ou não, o fato é que Ele está ali do teu lado. Ele conhece os detalhes da tua vida. Ele sabe a tua dor. Segunda coisa que aprendemos aqui, que nas tragédias da vida, toda a família precisa de um encontro com Jesus. E nada pode frustrar os planos de Jesus. Versículos 38 e 39. Diz assim, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito. Mas ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, queridos. Eu digo para você, teu sonho não se realizou ainda, não é porque ele morreu, ele está dormindo. A sua situação ainda não foi resolvida, não é porque você vai morrer, é porque ainda Deus está trabalhando para que algo melhor aconteça na sua vida. Se ainda aquela situação não foi resolvida, é porque Deus está trabalhando no seu coração. Aquelas situações difíceis, Jairo estava ali aflito, Jairo foi lá interromper a caminhada. Jairo viu Jesus ir com ele, mas no meio do caminho aparece quem? Uma mulher hemorrágica, né, do fluxo de sangue. E ele desesperado, Senhor, vá lá, né, ou dizendo, olha Senhor, pega a minha causa rápido. Jesus vai lá, cura a mulher, vem. E diz, que alvoroço é esse que vocês estão chorando, lamentando? O que vocês estão dizendo? Ela não morreu, ela está dormindo. Eu quero dizer para você também nesta noite, Deus está olhando, apesar do teu choro, da tua dor, da tua lágrima, da tua adversidade, Deus está dizendo, pode ficar tranquilo, porque o melhor está vindo sobre vós. Quando a desesperança
vier e tentar nos vencer, Jesus acalma o nosso coração. Quando vier a desesperança e tentar roubar a nossa alegria, como aconteceu com Jairo, com Lázaro, 4 dias lá, morto. O que Jesus disse para Marta? Marta, se aquieta, porque essa enfermidade é para glorificar quem? Ao Senhor. Quero dizer também para você nesta noite, o Senhor não é pego de surpresa. Ele sabe os detalhes. A nossa vitória não está morta, apenas dorme. Deus tem um plano no meio das tragédias. Deus está liberando uma palavra de esperança para o teu coração machucado, ferido, quebrado por causa das tragédias da vida. E você tem aprendido as duras penas, você tem aprendido o quanto é difícil essas tragédias, mas elas estão fazendo você ver o quanto Deus é melhor, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso sobre você. Não está morto, apenas dorme. Eu tenho um plano maior e melhor sobre a sua vida. Só Jesus tinha saída para aquela para aquela menina. Só Jesus tinha um milagre necessário para aquela casa. E aquele homem se humilhou, foi capaz de se humilhar diante da posição social. Jairo foi lá ao encontro de Jesus, porque ele sabia que Jesus ia fazer a diferença na casa dele. Se nós queremos famílias abençoadas, nós precisamos urgentemente se humilharmos diante do Senhor. Na presença de Deus não tem espaço para orgulho, para posição social, para o diploma, para o cargo, para a vaidade. Só tem espaço para você se humilhar diante da graça de Deus. Olha que interessante uma frase que eu estava lendo, diz assim: na presença de Jesus, assumimos o lugar mais alto quando estamos de joelhos. Na presença de Jesus, assumimos o lugar mais alto quando estamos de joelhos, prostrados. É porque ali o Senhor será por nós. E Jesus vai restaurar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Amém? Por último, nas tragédias da vida, toda a família precisa de um milagre. Só basta você crer que Jesus é quem dá a última palavra. Não foi assim? Versículos 40 e 42. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que lhes saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônicos. Aqui em outra versão vai dizer para nós, né? Que ficaram sobremaneira admirados. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele passou a ser um convidado especial. Quando Jesus chegou naquela casa, o milagre começou a acontecer, a alegria começou a voltar, a paz começou a reinar, a morte deu lugar à vida, o luto virou festa, o desespero deu lugar à esperança. Queridos, na presença de Jesus, na nossa casa, nós vamos ter fé, certeza, esperança, e nós vamos ter a vitória sobre nós. Quando tudo parecer que está acabado, está morto, está perdido, o convidado especial vai trazer a cura, a libertação e a vida para nós. Glória a Deus por isso, não é? Porque é na presença de Jesus que nós temos a plenitude do Espírito, nós temos a plenitude da alegria. Só Ele pode acalmar as tempestades que assolam a minha alma e a sua alma. Só Ele pode aquietar o nosso coração, trazer alegria em meio ao sofrimento. E eu quero relatar para vocês isso mesmo. Quando ali estava com a mãe, naquela situação, meu coração estava aquietado. Meu coração, por mais que eu estava
chorando, mas Deus estava ali comigo, trazendo a graça, com os amigos, com os irmãos que consolaram e que me deram apoio. Mas nós pudemos ver a esperança, a certeza de que ela foi morar com o Senhor. Assim nós também temos a certeza, por mais que venham aqueles mensageiros maldosos, por mais que venham aquelas pessoas, o inimigo adverso dizer, não incomode o mestre, não incomode, não vá até ele, não chegue até o Jesus. Vá até Jesus, incomode o mestre com a tua oração, fale com ele, porque ele vai trazer um milagre sobre a sua vida. Aquela causa perdida, aquela situação que parece irremediável, quando tudo parece que não vai dar certo, Jesus vai bater ali na tua casa e dizer, eu estou aqui com essa autoridade que digo, não temas, crê somente, levanta e anda. Querido, nesta noite, talvez tenha um coral de morte se erguendo ali em volta da sua casa, mas vai ter um solo de ressurreição, dizendo, eu estou aqui, está tudo consumado, eu venci as aflições, tem bom ânimo. Nesta noite, queridos, talvez os médicos, os meios, as situações, as lutas que você tem passado, está dizendo para você desistir. Mas não é hora de você desistir. Lute pela sua família, lute pelo seu lar, lute pela sua casa. É hora de você estar ali ouvindo a voz do Onipotente. É hora de você estar dobrando os teus joelhos, prostrando-se diante do Senhor, porque a morte já foi vencida. Que nesta noite, para Jesus não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, ele levanta os paralíticos, ele purifica os leprosos, ele liberta os possessos. Ou seja, ele tem toda a autoridade para mudar a sua situação, e a sua casa, e a sua vida. Hoje, nesta noite, Jesus está te dando vida. Jesus está dizendo àqueles que estavam mortos em seus pecados, Ele está arrancando os escravos do diabo, do império das trevas, e nos fazendo embaixadores da vida. Queridos, que nesta noite, aquiete teu coração, deixe a cura, a libertação entrar na sua casa, no seu lar. Quando as tragédias da vida chegarem, você só precisa de uma palavra, da palavra do Mestre, sobre a sua vida e sobre o seu coração. Quando vier o desespero tomar conta da tua vida, diga para ele assim, eu já tenho a palavra final, é de Jesus de Nazaré. Então, meu querido, na tragédia da vida, saiba que Jesus se importa com a sua dor. Nenhum plano de Deus será frustrado. E a última palavra, quem dá é Jesus Cristo, o Senhor que está ao nosso lado e que nos ajuda a vencer, que nos ajuda a vencer a morte. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Se o nosso irmão Fabiano, se o Ministério de Louvor quiser vir aqui cantar aquela última música que vocês cantaram, enquanto nós oramos, enquanto nós aqui nos aquebrantamos diante do Senhor. Eu não vou chamar você para frente, porque senão ia ser pequeno esse púlpito, esse palco, mas eu queria que você pudesse ir perto da sua família. Você que está com o seu esposo, com a sua esposa, eu sei que os filhos estão lá na escolinha, mas desce as mãos e começasse a orar. Começasse a pedir, Senhor, afasta da minha casa todo o espírito de morte espiritual. Começa a orar e dizer, Senhor, eu quero vivenciar um milagre que o Senhor tem. Talvez você que está com seu filho aqui nesta noite, comece a orar para que o Espírito Santo comece a se derramar, a ser derramado nesta hora aqui agora.
Não impeça de Deus fazer um milagre na tua vida aqui. Se muitos estão dizendo para você nesta noite que o teu milagre não vai chegar, o teu milagre já está aqui, é você. Comece a orar e dizer: Espírito Santo, venha sobre nós. Nós vamos ter alguns minutos mesmo. Comece a orar com o familiar que está aí do seu lado, seu esposo que está com você, ou alguém que é da tua família que está com você. Comece a se quebrantar no altar de Deus e dizer: Senhor, nós queremos um milagre, nós queremos famílias restauradas, queremos o melhor de Deus sobre nós nesta noite. Comece a falar com o Senhor, deixa o Espírito Santo agir, amados. Deixa Deus tocar no teu coração, porque essa palavra é do Senhor para a tua vida. Que você saia daqui com a intervenção de Deus, que você saia daqui com uma resposta do Senhor para a sua vida. Talvez você chegou aqui tentando desistir da tua família. Talvez você já disse: olha, não dá mais, não quero mais. Mas Ele está te vendo, Ele se importa com a tua dor. Comece a orar, se quebrante diante do Senhor. Oh, aleluia. O Espírito Santo te visite aí agora nessa hora. A você que está com a sua família aqui, se quiser abraçar, ficar abraçado, abrace mesmo. Se você quiser ficar de mão dada, dê as mãos aí para os teus familiares e comece a orar. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua dor, mas eu sei o Deus que está operando e que vai passear lá na sua vida, vai passear lá na sua casa nesta noite. Oh, aleluia. Espírito Santo, nós queremos orar aqui, pedindo que o Senhor venha a interceder nessas famílias aqui agora. Senhor, os teus consolos, o teu conforto, vem impactar, ó Deus, agir nos lares aqui, Senhor. Se há famílias, se há situações aqui, ó Deus, de tragédia, de filhos nas drogas, de pessoas no alcoolismo, de pessoas nos vícios, sejam quebrados agora pelo sangue de Jesus. Se alguém chegou aqui, às vezes, em situações de morte espiritual, de afastamento de Deus, seja agora restaurado pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nesta noite, venha trazer um milagre. Oh, aleluia. Toca aqui nesses corações, Senhor. Nós pedimos isso. Famílias aqui sejam impactadas, curadas.
das tragédias, diante das lutas, das diversidades, Senhor. Agora, em nome de Jesus, eu te peço isso, Senhor. E nos espere uma semana de vitória. Nos espere, Senhor, na certeza de que o Senhor, ó Deus, colocou os anjos acampados ao redor de nós nesta noite, Senhor. E que praga alguma chegará nas nossas tendas, na nossa casa, Senhor. Deus, nós te pedimos isso, Senhor. Que assim seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, traga graça sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor continue a falar conosco e abençoar a nossa caminhada. Nós pedimos que o Senhor abençoe mesmo a todos nós. Que a graça salvadora de Jesus, o amor infinito de Deus, as consolações e as manifestações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Oh, aleluia. Enquanto isso, eu com o pastor vamos até a porta. Dê mais um abraço nesse irmão.